empreendedores! Hoje vamos falar de um empreendedor que nasceu numa família humilde na ilha de Staten, Nova York, e construiu sua própria fortuna, se tornando um dos americanos mais ricos do século XIX. Estamos falando do magnata das ferrovias e do transporte marítimo Cornelius Vanderbilt. Quando menino, trabalhou com seu pai, que operava uma pequena embarcação de transporte entre a ilha de Staten, onde eles moravam, e Manhattan, a ilha de Manhattan, em Nova York. Depois de trabalhar como capitão em uma embarcação a vapor, ele abriu seu próprio negócio no final da década de 1920 e acabou se tornando um dos maiores controladores de embarcação a vapor do país. No processo, o Comodoro, como era publicamente apelidado, ganhou fama por ser extremamente competitivo e implacável. Na década de 1860, ele mudou seu foco para a indústria ferroviária, onde construiu outro império e ajudou a tornar o transporte ferroviário mais eficiente. Quando Vanderbilt morreu, sua fortuna era avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Meu nome é Alex Pimenta, do Faturando Mais, e nos vemos após a vinheta. Mas antes disso, enquanto isso, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Até daqui a pouco. Descendentes de colonos holandeses que vieram para a América em meados de 1600, seus pais eram agricultores e ganhavam algum dinheiro a mais fazendo transporte de mercadorias numa pequena embarcação entre a ilha de Staten e a ilha de Manhattan. Por trabalhar com seu pai, ele frequentou a escola brevemente. Quando Vanderbilt era adolescente, ele transportava carga para o porto de Nova York em seu próprio pirogue, um pequeno veleiro de calado raso. Logo, adquiriu uma pequena frota de embarcações e aprendeu sobre design de navios. Em 1813, ele se casou com sua prima, Sophie Johnson, e tiveram 13 filhos. Um ano depois de sua primeira esposa falecer, em 1868, ele casou com uma outra prima dele, Frank Armstrong Crawford, 40 anos mais jovem. Cornelius Vanderbilt inicialmente fez dinheiro no ramo de embarcações a vapor antes de investir em ferrovias. Em 1817, Vanderbilt foi trabalhar como capitão de balsa de um empresário rico, Thomas Gibson, que fazia o transporte de Nova Jersey a Nova York. O trabalho deu a Vanderbilt a oportunidade de aprender mais sobre a indústria da embarcação a vapor. No final de 1820, ele começou a empreender seu próprio negócio, construindo embarcações a vapor e controlando rotas ao redor de Nova York. Astuto e agressivo, ele se tornou a força dominante na indústria de navegação, travando batalhas agressivas e ferozes com seus concorrentes. Em alguns casos, os seus rivais pagavam grandes quantias para não competir com ele. Ao longo da vida, essa característica implacável de Vanderbilt lhe daria muitos inimigos. Na década de 1840, ele construiu uma casa de tijolos para sua família na 10ª Washington Place, no bairro de Villa Greenwich, em Manhattan. Apesar de sua crescente riqueza, os moradores de elite da cidade demoraram muito a aceitá-lo por considerar áspero e inculto. Na década de 1850, durante a Corrida do Ouro na Califórnia, Vanderbilt criou um serviço de transporte de garimpeiros de Nova York a São Francisco, com rota através da Nicarágua. Sua rota era mais rápida do que uma estabelecida pelo Panamá e muito mais rápida do que a outra que fazia o contorno pelo Cabo de Horn na ponta da América do Sul. Dava a volta toda para chegar em São Francisco. Este novo serviço foi um sucesso instantâneo e ele ganhou mais de $1 milhão por ano, convertendo para os dias de hoje mais de 26 milhões de dólares por ano. Aqui vemos como Vanderbilt tinha uma visão aguçada de negócios e oportunidades muito maior do que seus concorrentes e rivais. Ele se envolveu de forma infame na Guerra da Ferrovia R em 1868,
ao lutar contra os comerciantes de Wall Street, Jim Fisk e Jay Gould, pelo controle financeiro da ferrovia. A R era controlada por Daniel Drill, que conspirou com Vanderbilt para a compra da maioria das ações da ferrovia. Em resposta, Gould e Fisk emitiram ações adicionais diluídas e Vanderbilt continuou comprando. Jornais da época festejavam a luta entre os barões ladrões. A guerra da ferrovia R chegou a um fim bizarro quando Gould e Fisk tomaram o controle da ferrovia, se obrigando a Drill a aposentadoria, comprando as ações enfraquecidas de Vanderbilt. Implacável, Vanderbilt empreendeu novos negócios e foi a força motriz por trás da construção da estação Grand Central de Manhattan, inaugurada em 1871. A estação acabou sendo derrubada e substituída pelo atual Terminal Central, inaugurado em 1913. Ao contrário de outros titãs da Era de Ouro, como o magnata do aço Andrew Carnegie e o fundador da Standard Oil, Rockefeller, ele não tinha grandes mansões e também não fazia doações de sua vasta riqueza para instituições de caridade. De fato, a única doação filantrópica que ele fez foi em 1863, no final de sua vida, quando desembolsou cerca de $1 milhão para a construção da Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee. Em aceno ao apelido do fundador, as equipes atléticas da escola são chamados de Commodores, ou Comendadores, como era conhecido o Vanderbilt. As mansões Vanderbilt, associadas à Era Dourada, incluindo o Palácio The Breakers, em Newport, Rhode Island, e o Palácio Biltmore, em Asheville, Carolina do Norte, foram construídos pelos descendentes de Cornelius Vanderbilt. O Palácio Biltmore, de 250 quartos, construído no final do século XIX por um dos netos de Vanderbilt, é a maior casa de propriedade privada dos Estados Unidos. Vanderbilt morreu aos 82 anos em 4 de janeiro de 1877, em sua casa em Manhattan, e foi sepultado no cemitério de Moravian, em New Dorp, na ilha Staten. Essa foi a história de um dos grandes empreendedores que fizeram história. Hoje falamos de um empreendedor astuto nos negócios, que tinha visão rápida para oportunidades e era implacável com seus rivais e concorrentes. Se gostaram da história de hoje, compartilhe, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho. Até a próxima. Fui! Olá, empreendedores! O empreendedor de hoje, ele construiu sua própria fortuna. Nasceu de uma família humilde na ilha de Staten, Nova York. Cornelius Vanderbilt. Quando menino, trabalhou com seu pai que operava uma pequena embarcação. Quando menino, trabalhou com seu pai que operava